Programador bom é o programador preguiçoso. Vamos reaproveitar o código aqui de cima, onde nós lemos o arquivo do presidente. Vou fazer Ctrl C, copiar, vou lá para baixo, naquele buraquinho. E aqui eu vou trocar Joyce. Eu vou contar quantas vezes a Joyce mencionou Bolsonaro. 61 vezes. Alguns detalhes importantes. Eu sou professor, eu dou aula desde 2006. Eu dei muita aula para pessoas que não são da área de exatas. É muito comum as pessoas errarem alguma coisinha do tipo fechar um parênteses, esquecer umas aspas, e vocês vão notar que o código ele dá erro. Então, a programação faz parte das ciências exatas, onde você, tendo a mesma configuração, os mesmos dados, os mesmos códigos, sempre você produz o mesmo resultado. Só que é extremamente formal. Então, se você escrever alguma coisinha errada, provavelmente vai dar erro. Mas não se preocupe. Sempre pense, eu sou feliz, eu vou aprender mais. Olha, nós escolhemos o Python para programar. E vocês podem ver que é uma linguagem bastante legível. E uma das coisas boas é que tem uma grande comunidade de apoio. Quando você erra, e você está sozinho, em casa, tal, não tem para quem tirar dúvida, às vezes você perde horas e horas. Agora, se você tem algumas pessoas que você confia, que você consegue se abrir, tirar suas dúvidas, aquilo tudo é aprendizado. Então é muito importante que vocês procurem alguma comunidade de apoio. Existem comunidades de programadores que são jornalistas, advogados, biólogos. Às vezes, por exemplo, existem algumas pessoas que têm dificuldade de tirar dúvida. Porque se você posta uma dúvida simples num fórum onde tem programadores experientes, o pessoal vai falar, procura no Google. E não é assim, né? Então, existem, por exemplo, uma comunidade que eu recomendo muito para quem é mulher, são as PyLadies. Tem um grupo do Telegram, um grupo do Facebook fechado, onde vocês podem expressar suas dúvidas e ter uma acolhida, uma empatia para a resposta. Bom, Python também é uma linguagem que, além de ser didática, legível e ter uma grande comunidade, é utilizada por empresas muito grandes. O Instagram foi feito em Python, os filmes da Disney são feitos basicamente com Python. Não são pessoas experts em programação. Uma vez num congresso da PyCon, que é o maior congresso de Python do mundo, eu encontrei uma moça que é formada em cinema, que trabalha com qualidade da animação e programa em Python. Hoje Python também é a bola da vez porque é muito utilizada na área de ciência de dados. Essa grande área, chamada de Data Science, tem várias coisas penduradas. É um guarda-chuva enorme. E uma das coisas é a análise de dados públicos que a gente está fazendo. Outra parte é Machine Learning e aprendizado de máquina. Esse ambiente, que a gente chama de Jupyter Notebook, é muito bom. Aqui vocês têm uma referência para aprender sobre o formato Markdown. Esse formato Markdown você consegue colocar qualquer coisa nos seus notebooks em termos de imagens, vídeos, formatação. Por exemplo, vocês estão vendo aqui abaixo uns links de notebooks que são utilizados por veículos. Por exemplo, aqui tem a revista The Economist, a BuzzFeed, tem vários artigos que são feitos nesse formato Markdown do Jupyter Notebook. Bom, vamos colocar agora um pouquinho mais de detalhe na programação em Python. A gente viu sobre minúsculo e maiúsculo, etc., né? Essas células, se vocês quiserem executar todas elas de uma vez,
Você pode executar kernel e restart and run all. Kernel, restart and run all. Isso é importante porque quando você, por exemplo, saiu para passear, saiu e salvou as suas coisas, na hora que você entrar, tudo aquilo que foi executado não está na memória. Então, às vezes você quer continuar, por exemplo, uma análise dos tweets e você precisa ler os tweets de novo. E para isso é importante que você execute novamente as células para que você tenha aquele contexto na memória para poder continuar o seu trabalho. Bom, existem alguns operadores que falam de Python que são muito úteis. Então, por exemplo, eu posso perguntar se Flamengo está dentro dos tweets desse caso aqui da Joyce, né? Porque os últimos tweets aqui não está... será que Bolsonaro ou não? Será que Joyce? Porque lembra que a última coisa que a gente carregou foram os tweets da Joyce, certo? E Palmeiras foi dito ou não pela Joyce? Então aqui isso é o certo. Lembra que é a última coisa, né? Então é false e true, beleza? Esse operador in, ele verifica se a palavra Flamengo está dentro de algum dos tweets e o not in é uma negação, dizendo que não está. Em programação também é importante nós termos formas de comparar coisas. 42 é maior do que 10? Sim, verdadeiro. Vocês podem executar algumas expressões nessa célula aqui de baixo. É só dar Shift Enter, depois você apaga, tenta de novo, para aí vocês irem aprendendo. Ok? Na vida real não existe um dado único, mas uma coleção deles. Então, nós vamos aprender como mexer com esses conjuntos de dados. O conjunto mais simples a gente chama de lista, também chamado de vetor ou array em algumas linguagens de programação. Por exemplo, deputados. Eu tenho um monte de deputados, até demais no Brasil. E eu posso fazer uma lista de deputados onde eu separo cada nome do deputado por vírgula dentro de colchetes. Vocês estão vendo, tem um colchetes no início e um colchetes no final, são vários deputados. Então, se você der um Shift Enter aqui, você vai ver os deputados atuais da atual legislatura. Quero perguntar se uma Tabata do Amaral está dentro daquela lista? Então é verdadeiro. Então, essa é uma pergunta. Posso querer saber quantos deputados existem? Nós temos 513 na atual legislatura. E eu posso fazer uma repetição. Eu posso perguntar, pegar cada deputado em particular e imprimir aquele deputado. Então, se eu fizer isso aqui, vocês vão ver que aparece um deputado depois do outro. O for é um comando importante, é um comando de repetição. O que esse for faz? Tem essa variável deputado, vocês podem colocar abobrinha, x, y, o nome pouco importa, mas é um nome, é importante que você dê um nome que seja significativo com o contexto que você está fazendo. Deputados, você sabe que é a lista, no plural, dos deputados da atual legislatura. Depois eu vou ensinar para vocês como é que eu peguei aquela lista. Eu não digitei, obviamente eu não digitei tudo aquilo lá. Então, ele vai pegar o primeiro deputado, que é Abílio Santana, vai atribuir para a variável deputado, para esse nome, deputado, e vai imprimir. Depois ele vai pegar o segundo, que é a Boane, depois o terceiro, a Cássio Favacho, e assim por diante. Então esse for vocês vão utilizar todas as vezes que vocês quiserem fazer algum processamento para cada um dos itens de uma coleção. Existem mais informações para cada deputado. O deputado tem um identificador único, tem a legislatura, o estado que ele foi eleito, o partido, sexo, etc. Daqui a pouco vocês vão aprender como vocês vão acessar online. Esses dados, eles vêm numa outra forma de você guardar coisas que são vários. A gente explicou que uma lista é uma coleção de vários itens numa única variável. Por exemplo, deputados, tem um monte de deputado. Uma outra estrutura a gente chama de dicionário.
O dicionário, ao contrário da lista, você começa com chaves. A lista você começa com colchetes. O deputado Eduardo Bolsonaro, o nome dele é Eduardo Bolsonaro, o nascimento dele é 10 de julho de 84, naturalidade Rio de Janeiro, RJ, né? Profissões, ele foi policial, escolaridade, nível superior. Como é que você acessa um item do dicionário? Você acessa esse item do dicionário colocando colchetes, aspas, a chave que você definiu. Então, por exemplo, nascimento é aquele valor e profissões esse outro. Se você der um Shift Enter, vai ver esses dados aqui, ok? Eu posso incluir um item a mais. Por exemplo, eu vou colocar o partido dele, que é o PSL. Por enquanto, né? Parece que tem um partido novo em gestação. E aí, você inclui um item a mais na coleção de dados que eu chamo de dicionário. Ok?